Um outro passo importante para assim, fazer essa aproximação com o pensamento do Marx, né, e compreender como se dá essa organização, assim, como são construídas essas ideias, né, que aparecem nos manuscritos, talvez fazer uma relação com as assim, fontes intelectuais, né, com as quais, né, o autor está, né, está assim, construindo as suas próprias ideias, né. Então, eu penso que a gente tem três bases assim fundamentais, né? De um lado é a influência do pensamento, da filosofia, né, de Hegel, né, o pensamento hegeliano. De outro, né, lado como é representante para o século XIX, né, um ideário revolucionário que advém do pensamento do Feuerbach, né, assim, o autor de toda a crítica religiosa, né, é a base da construção, né, do pensamento, né, do moderno, assim, do século XIX para os nossos tempos. Né, então, o Feuerbach tem essa carga assim, representativa assim, na construção, né, do pensamento do Marx, e assim, pelo menos três economistas assim, que são fundamentais assim, do primeiro capitalismo, né, que é o pensamento de Adam Smith, de Jean-Baptiste Say e Davi Ricardo. Assim, são os economistas fundamentais. Em Feuerbach, o ser humano nas circunstâncias, né, nas suas circunstâncias, né, materiais de vida, são a base de toda a análise do Marx. Então, a gente pode considerar como ponto de partida, né, para o desenvolvimento da análise, né, crítica, né, do Marx, tal qual vai se debruçar, né, na economia ou na filosofia, assim, que estruturam, né, essa sociedade do século XIX, são condições materiais. Tá? Acho que tem todo um ideário em volta de um movimento, né, de transformação, de revolução, do pensamento, né, no século XIX, né, com os autores que tentam se emancipar dessa chancela, né, que aparece, né, por exemplo, pelo pensamento hegeliano, de outros autores, né, que formam assim, um núcleo do que a gente considera como o idealismo, né, o idealismo alemão, e que assim, essa renovação, essa transformação do pensamento é vista, né, a partir de Feuerbach como uma real possibilidade, né, de construção, de reconstrução, né, da concepção de ser humano. Então, a crítica da religião, segundo Marx, é a condição de toda e qualquer crítica. Né? Isso é oriundo, então, né, das influências do pensamento feuerbachiano. Tem uma frase que aparece nos manuscritos econômico-filosóficos que eu acho muito emblemática assim, da forma como o Marx procura se afastar, né, de uma espécie de metafísica, procura se afastar de uma espécie de fundamentação metafísica, né, do ser humano e da sociedade que eu acho que vale citar aqui. Né? Diz assim, ó, tendo encontrado na realidade fantasmagórica do céu, onde buscava um super-homem, apenas o reflexo de si mesmo. A gente poderia pensar essa frase como uma espécie de abandono, né, de uma necessário, né, dessa é, busca, né, do ser humano, busca de compreensão do ser humano assim, num além-mundo, em condições imateriais e não materiais. Né? Então, o Marx coloca como um ponto fundamental, assim, e transformador, reconhecer, né, que aonde se buscou, né, um sentido para o mundo, por exemplo, numa imagem que não era do próprio mundo e que não era do humano,
o humano que encontrou só a si mesmo, né? Tem uma frase que aparece, né, nos documentos do Feuerbach, que acho que foram uma estrutura assim, importante, né, são um elemento importante, né, que estrutura o pensamento do Marx, que é a ideia de que naquela clássica concepção de que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, né, em Feuerbach, né, um texto, né, chamado A Essência do Cristianismo, essa concepção ela é como que invertida, né, ela é transformada no sentido de que o ser humano é que criou Deus à sua imagem e semelhança, né? Então, buscando uma outra coisa, o ser humano encontrou apenas a si mesmo, né? Um reflexo de si, né? Então, a condição de toda a crítica passaria pelo reconhecimento, né, de que tudo aquilo que foi projetado como algo distinto do humano, né, então uma imagem fantasmagórica, não passou, né, e não passa de um reflexo de si mesmo.